Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Charles Spurgeon, enchendo nossa boca com argumentos. Com isto, não quero dizer enchendo a boca com palavras, frases bonitas, expressões agradáveis, e sim de argumentos, como os santos da antiguidade costumavam arrazoar na oração. Quando nos aproximamos da porta da misericórdia, argumentos convincentes são as batidas na argola que fazem com que a porta se abra. Por que os argumentos deveriam ser usados? Certamente não é porque Deus demore para dar, não é porque podemos mudar o propósito divino, nem porque Deus necessite ser informado acerca de quaisquer circunstâncias concernentes a nós ou sobre a bênção pedida. Os argumentos a serem usados são para nosso próprio benefício, não benefício dele. Deus exige que pleiteemos com ele e apresentemos nossas razões fortes, como diz Isaías, pois isso mostrará que valorizamos a bênção. Quando um homem busca argumentos em favor de uma determinada coisa, é porque ele atribui importância àquilo que está procurando. Reitero, o uso de argumentos nos ensina a base pela qual obtemos a bênção. Se um homem vier com um argumento baseado em seu próprio mérito, não conseguirá nada. O argumento bem-sucedido está sempre fundamentado sobre a graça, e daí a alma que assim suplica começa a entender intensamente que é pela graça, e graça somente, que um pecador obtém algo do Senhor. Além disso, o uso de argumentos é destinado a estimular nosso fervor. A pessoa que usa um argumento com Deus terá mais força para usar o segundo e usará o terceiro com poder ainda maior e o quarto com maior poder ainda. As melhores orações que já ouvi em nossas reuniões de oração foram aquelas mais repletas de argumentos. Às vezes minha alma tem se comovido por completo ao escutar irmãos que vieram a Deus sentindo a real necessidade da bênção e que realmente era preciso tê-la, pois a princípio pleitearam de Deus que a concedesse por essa razão, e depois por uma segunda, terceira, quarta e quinta, até que tivessem despertado o fervor de todos ali presentes. No que se refere a Deus, a oração não é necessária de forma nenhuma, mas quanto a nós, ela é inteiramente necessária. Se não fôssemos constrangidos a orar, duvido que poderíamos viver como cristãos. Se as bênçãos de Deus chegassem até nós sem serem pedidas, não teriam metade do valor que têm, pois ao pedi-las, obtemos uma dupla bênção, uma em obter, outra em pedir. O próprio ato de orar é uma bênção. Orar é, de certa forma, banhar-se em águas cristalinas e assim escapar do calor do sol de verão. Orar é subir em asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de um reservatório inexaurível.
Orar é tomar o céu nos braços, é abraçar a deidade dentro da alma e sentir o corpo feito o templo do Espírito Santo. Independente da resposta, a oração em si mesma é uma bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. Que Deus nos ajude a sermos diligentes na santa arte de argumentar com Ele mediante a oração. Ainda resta a parte mais interessante do nosso assunto. Trata-se de um catálogo resumido de alguns dos argumentos que têm sido usados com grande sucesso junto a Deus. Não posso te fornecer uma lista completa. Para tanto, seria necessário um trabalho do tipo que só John Owen poderia produzir. Em primeiro lugar, os atributos de Deus. Abraão fundamentou-se neles quando tentou sustar a justiça de Deus. Era necessário que alguém orasse por Sodoma, e Abraão começou assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui começa a luta. Com este poderoso argumento, o patriarca segurou a mão esquerda do Senhor e prendeu-a exatamente quando o raio estava prestes a cair. Mas então veio uma resposta. Foi comunicado a ele que isso não pouparia a cidade, e você se recorda como aquele bom homem, quando duramente pressionado, foi recuando pouco a pouco. Quando não mais podia deter a justiça, agarrou a mão direita de Deus, a da misericórdia, e isso lhe deu grande segurança quando suplicou para que a cidade fosse poupada, se ela houvesse pelo menos 10 justos. Assim sendo, eu e você podemos nos agarrar a qualquer instante à justiça, misericórdia, fidelidade, sabedoria, paciência e ternura de Deus, e descobriremos que todos os atributos do Altíssimo são, em certo sentido, um grande ariete com o qual poderemos abrir as portas do céu. Em segundo lugar, a promessa de Deus. Quando Jacó estava do outro lado do val de Jaboque e seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com homens armados, ele implorou a Deus para que não o permitisse destruir a mãe e as crianças, e a razão principal usada foi esta: tu disseste, certamente te farei bem. Que força tem esse argumento? Ele estava responsabilizando Deus pelo cumprimento de sua palavra. Tu disseste. O atributo serve como um ótimo chifre do altar para segurarmos, mas a promessa, a qual contém o atributo, é algo mais, é um chifre ainda mais forte. Tu disseste. Lembra-nos como Davi se expressou. Depois de Natã ter proferido a promessa, Davi disse no final de sua oração: mas como tu disseste. Este é um argumento legítimo para todo homem honesto usar. E tendo Deus falado, não o fará? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não será ele verdadeiro? Não manterá ele sua palavra?
Porventura não permanecerá de pé e não será cumprida toda a palavra que sai de seus lábios? Salomão, quando da inauguração do templo, usou o mesmo argumento poderoso. Ele suplica a Deus para que se lembre da palavra que havia falado a seu pai Davi e abençoe aquele lugar. Quando um homem emite uma nota promissória, sua honra está comprometida. Ele a assina com sua mão e deve pagá-la ao chegar o dia do vencimento, senão ficará desacreditado. Jamais devemos dizer que Deus não paga suas contas. O crédito do Altíssimo nunca foi contestado e nunca o será. Ele é pontual, jamais está adiantado, mas também não se atrasa. Podemos procurar por todo o seu livro e compará-lo com a experiência do povo de Deus, e veremos que os dois estão em acordo do começo ao fim. Muitos dos antigos patriarcas disseram como Josué na sua velhice: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. Se há para você uma promessa divina, não precisa pedir o cumprimento dela com o si. Podemos fazê-lo com toda a confiança. Se a bênção que deseja está prometida pela palavra empenhada de Deus, dificilmente haverá necessidade de acautelar-se quanto à insubmissão à sua vontade. Você conhece a vontade dele. Essa vontade está na promessa. Fundamenta-se nela. Não dê descanso a ele até que a cumpra. Deus deseja cumpri-la. De outra forma, não a teria proferido. Ele não profere suas palavras apenas para silenciar o nosso barulho e nos manter esperançosos por alguns momentos, com a intenção de, afinal, fazer-nos desistir. Quando ele fala, é porque tem intenção de agir. Em terceiro lugar, o grande nome de Deus. Quão poderosamente Moisés argumentou com Deus, certa ocasião, fiando-se nessa base. O que farás pelo teu grande nome? Os egípcios dirão: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Há algumas ocasiões em que o nome de Deus está intimamente ligado à história do seu povo. Às vezes, um crente será obrigado a seguir um curso de ação baseado numa promessa divina. Ora, se o Senhor não cumprisse a sua promessa, não somente o crente estaria enganado, mas o mundo perverso olharia para ele dizendo: onde está teu Deus? Tomemos, por exemplo, o caso do nosso respeitado irmão, o senhor George Miller, de Bristol. Durante muitos anos, ele declarou que Deus ouve e atende às orações e, firme nessa convicção, construiu casa após casa para abrigar órfãos. Posso imaginar, portanto, que se ele estivesse necessitando de meios para o sustento daquelas 1.000 ou 2.000 crianças, teria usado o seguinte argumento: o que farás pelo teu grande nome? E você, em meio a um problema angustiante, quando tiver se apossado firmemente da promessa, pode dizer: Senhor, tu disseste, em 6 angústias te livrarei, e na 7ª o mal não te tocará. Jó 5,19. Eu disse a meus amigos e vizinhos que tenho posto minha confiança em ti, e se tu não me libertares agora, onde estará teu nome? Lembra-te, ó Deus, e faze isso, para que a tua honra não seja lançada ao pó.
Juntamente com isso, podemos empregar o argumento das duras coisas ditas pelos injuriadores. Ezequias, rei de Judá, fez muito bem quando pegou a carta de Rabsaqué e a expôs diante do Senhor. Isso o ajudaria? Ela está cheia de blasfêmias. Isso o ajudaria? Onde estão os deuses de Arpade e Sefarvaim? Onde estão os deuses das cidades que destruí? Não deixem que Ezequias vos engane, dizendo que Jeová vos libertará. Será que isso surtirá algum efeito? Claro que sim! Foi uma coisa abençoada o fato de Rabsaqué ter escrito essa carta, pois ele moveu o Senhor a ajudar o seu povo. Às vezes, os filhos de Deus podem se regozijar quando veem seus inimigos dando vazão ao seu mau humor e dizendo injúrias. Agora, podem dizer: injuriaram o próprio Senhor, não atacaram somente nós, mas o próprio Altíssimo. Agora não é mais o pobre, insignificante Ezequias com seu pequeno grupo de soldados que vão lutar contra Rabsaqué, mas é Jeová, o Senhor dos anjos. O que vocês farão agora, orgulhosos soldados do altivo Senaqueribe? Porventura não serão completamente destruídos, desde que Jeová entrou na luta? Todo o avanço feito pelo catolicismo romano, todas as coisas erradas ditas por ateus bisbilhoteiros e queixandos deveriam ser usados pelos cristãos como argumentos perante Deus para que ele faça prosperar o evangelho. Senhor, veja como eles reprovam o evangelho de Jesus. Tira a tua mão direita do teu seio. Ó Deus, eles te desafiam. O anticristo se lança no lugar onde teu filho foi uma vez honrado, e dos púlpitos onde o evangelho foi outrora pregado, o catolicismo romano é agora anunciado. Levanta-te, ó Deus, desperta o teu zelo, permita que tua santa ira se inflame. Teu antigo inimigo novamente prevalece. Eis que a prostituta de Babilônia, mais uma vez montada na besta de vestes escarlate, cavalga em triunfo. Vem, Senhor, e novamente mostra o que o teu braço sozinho pode fazer. Este é um modo legítimo de importunar a Deus por causa de seu grande nome. Em quarto lugar, as tristezas do povo de Deus. Isso é frequentemente usado na Bíblia. Jeremias é o grande mestre nesta arte. Assim diz ele: os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira, mas agora a sua aparência é mais escura do que a fuligem. Lamentações 4, 7 e 8. Os preciosos filhos de Sião comparareis a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barros, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Lamentações. Ele clama ao Senhor, pedindo que olhe para a sua Sião sofredora, e logo depois seus clamores melancólicos são ouvidos. Nada tão eloquente para um pai como o clamor de seu filho. Oh, sim, existe algo mais tocante ainda. É o gemido. Quando o filho está tão doente que não consegue mais chorar e permanece deitado, jeremiando de maneira que indica extremo sofrimento e intensa fraqueza. Quem pode resistir a tal gemido? E quando o Israel de Deus for conduzido a uma situação tão ruim que já não possa clamar, onde somente os seus gemidos podem ser ouvidos, aí então
Virá de Deus a libertação, e certamente ele mostrará que ama o seu povo. Quando vocês, irmãos, estiverem em tal situação, podem usar os vossos sofrimentos como um argumento para que Deus se volte e salve o remanescente do seu povo. Procedam da mesma maneira em relação à igreja em transe de sofrimento. Em quinto lugar, o passado. Povo experiente de Deus, você sabe como apropriar-se disso. Aqui está o exemplo de Davi. Tu tens sido o meu auxílio, não me deixes, nem me desampares. Ele se baseia na misericórdia de Deus desde a sua mocidade. Fala de sua dependência de Deus desde o nascimento e então suplica: agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Moisés também, falando com Deus, diz: tu tiraste do Egito o teu povo. É como se ele dissesse: não deixes o teu trabalho incompleto. Começaste a construir, complete-o. Tu travaste a primeira batalha. Senhor, termine a campanha. Prossiga até conseguir a vitória completa. Quantas vezes, estando em problemas, temos clamado: Senhor, tu me libertaste de duras provações, quando parecia não haver nenhum socorro por perto. Não me abandonaste até agora. Tenho levantado meu Ebenezer em teu nome. Se tua intenção era me abandonar, por que me mostraste tais coisas? Trouxeste teu servo aqui para expô-lo à vergonha? Temos de tratar Deus como um Deus imutável, que fará no futuro o que tem feito no passado, pois nunca muda de propósito e o seu desígnio não pode ser frustrado. Assim sendo, o passado torna-se um poderoso meio de conseguir bênçãos de Deus. Podemos até mesmo usar nossa própria indignidade como argumento com Deus. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Davi, em determinado lugar, argumenta da seguinte forma: Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Esse é um modo especial de raciocinar, mas sendo interpretado significa: Senhor, por que farias coisas pequenas? Tu és um grande Deus, e eis aqui um grande pecador. Eis uma oportunidade em mim para demonstrar a tua graça. A enormidade do meu pecado faz de mim um palco para se manifestar a grandeza da tua misericórdia. Permite que a grandeza do teu amor seja vista em mim. Moisés parece estar pensando desta mesma maneira quando pede a Deus que mostre seu grande poder em poupar seu povo pecaminoso. Realmente, o poder com que Deus se restringe é grande? Existe alguma coisa como rastejar aos pés do trono, fazer uma reverência e clamar: ó Deus, não me quebres, pois sou uma cana esmagada. Não pises sobre minha pequena vida, a qual não passa de pavio que fumega. Tu me caçarás? Sairás, como disse Davi, atrás de um cachorro morto ou de uma pulga? Perseguir-me-ás como uma folha soprada pela tempestade? Olhar-me-ás, como disse Jó, como se fosse um vasto mar ou uma grande baleia? Sou tão pequeno, e desde que a grandeza da tua misericórdia pode ser mostrada em alguém, tão insignificante e tão vil, ó Deus, então tenha misericórdia de mim. Houve uma vez em que a própria deidade de Jeová serviu de base para um clamor triunfante do profeta Elias.
Podemos imaginar a excitação mental dele naquela angústia ocasião quando mandou seus adversários verem se seus deuses poderiam lhes responder através do fogo. Com que duro sarcasmo ele disse: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E enquanto eles se cortavam com facas e saltavam sobre o altar, veja o escárnio com que aquele homem de Deus deve ter olhado para tais esforços impotentes e seus gritos extremos e inúteis. Mas pense como seu coração teria palpitado se não fosse a força de sua fé, quando reparou o altar de Deus que estava quebrado, pôs a lenha em ordem e matou o novilho. Ouça-o exclamar: derramem água sobre ele. Não quero que pensem que eu esteja escondendo o fogo. Derramem água sobre a vítima. Quando o fizeram, ele lhes ordenou: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. Quando o altar estava completamente coberto de água, embebido e saturado, ele se levanta e clama a Deus: ó Senhor, manifeste-se hoje que tu és Deus. Aqui tudo foi posto à prova. A própria existência de Jeová foi aqui posta, de certo modo, em jogo diante dos olhos dos homens, por este ousado profeta. E como ele foi ouvido, o fogo desceu e consumiu não somente o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e mesmo a própria água que havia nas valas, pois o Senhor Jeová respondera à oração do seu servo. Nós podemos também, em certas ocasiões, fazer o mesmo e dizer a ele: ó, por tua deidade, por tua existência, se verdadeiramente tu és Deus, mostra-te agora para socorro do teu povo. Em sexto lugar, o sofrimento, morte, mérito e intercessão de Cristo Jesus. Receio que não estamos compreendendo o que está à nossa disposição quando somos permitidos suplicar a Deus baseados nos méritos de Cristo. Deparei-me com esse pensamento um dia desses. Foi algo novo para mim, mas acho que não devia ter sido. Quando pedimos a Deus que nos ouça, enquanto invocamos no nome de Cristo, geralmente queremos dizer: ó Senhor, teu amado filho merece isso de ti. Faze-o para mim porque ele merece. Mas se nós soubéssemos, poderíamos ir adiante. Suponha que você tenha um armazém na cidade e diz a mim: meu amigo, vá até o meu escritório e use o meu nome e diga que devem lhe dar o que deseja. Eu poderia ir e usar o teu nome e obteria o meu pedido como uma questão de direito e de necessidade. Isto é virtualmente o que Jesus Cristo diz a nós. Se você necessita algo de Deus, tudo o que o Pai tem pertence a mim. Vá e use meu nome. Suponha que você dê a um homem um talão de cheques assinados com seu próprio nome e com os cheques em branco a serem preenchidos conforme ele desejasse. Isso se aproxima muito do que Jesus fez quando disse: se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se eu tivesse um bom nome assinando um cheque, estou certo de que ele seria trocado por dinheiro ao apresentá-lo ao banco. Semelhantemente, quando você tem o nome de Cristo, a quem a própria justiça de Deus é devedora e cujos méritos fazem
reivindicações diante do Altíssimo, não há necessidade de falar com medo, temor ou com o fôlego suspenso. Não fique indeciso e não deixe que a fé vacile. Quando você pleiteia no nome de Cristo, está usando algo que balança as portas do inferno e ao qual os exércitos do céu obedecem. Até o próprio Deus sente o poder sagrado desse clamor divino. Seria melhor se em tuas orações você pensasse mais nos sofrimentos e tristezas de Cristo. Apresente diante do Senhor as suas chagas, fale ao Senhor sobre seus clamores, faça com que os gemidos de Jesus clamem novamente do Getsêmani e seu sangue fale novamente desde o Calvário horrível. Clame e diga ao Senhor que devido tais tristezas, lamentos e gemidos, você não pode aceitar uma resposta negativa. Louvor e ações de graças. Se o Espírito Santo nos ensinar como pôr em ordem a nossa causa e como encher a nossa boca de argumentos, o resultado será que haveremos de tê-la cheia de louvores. Um homem que tem a sua boca cheia de argumentos em oração, logo a terá cheia de ações de graças em resposta às suas orações. Você tem a tua boca repleta esta manhã, não tem? Mas de quê? De reclamações? Ore para que o Senhor a limpe dessas coisas más, pois em nada elas te servirão, e se tornarão amargas dentro de ti a qualquer dia. Que você tenha a tua boca cheia de orações e de argumentos, de tal forma que não haja lugar para mais nada. Então logo te retirarás com aquilo que pediu a Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Disse, não sei bem como, que a explicação da frase "abra a tua boca e eu a encherei" pode ser encontrada num costume muito especial do Oriente. Disse que não muitos anos atrás, lembro-me das circunstâncias sendo relatadas, o rei da Pérsia ordenou ao chefe dos seus palacianos, o qual havia feito algo que o agradara, que abrisse sua boca, e quando ele o fez, o rei começou a enchê-las de pérolas, diamantes, rubis e esmeraldas, até que a deixou tão cheia quanto pudesse aguentar, e então ele ordenou que se retirasse. Conta-se que isso tem feito ocasionalmente em cortes orientais para certas pessoas favoritas. No entanto, se isto é uma explicação da frase ou não, certamente é no mínimo uma ilustração dela. Deus diz: abra a tua boca com argumentos, e então ele a encherá de misericórdias preciosas, joias de valor incalculável. Porventura, um homem não abriria sua boca para tê-la cheia de maneira tal? Certamente o mais tolo entre vocês seria bastante sábio para isso. Então, abramos bem nossa boca quando tivermos de pleitear diante de Deus. Nossas necessidades são grandes, que sejam grandes os nossos pedidos, e o suprimento o será também. Você não está estreitado nele, e sim em ti mesmo. Que o Senhor lhe dê grandeza de boca na oração, grande potência, não no uso de linguagem, mas no emprego de argumentos. O que tenho dito ao cristão é aplicável também em grande parte ao incrédulo. Que Deus conceda a ele sentir a força desta mensagem e lhe ajude a voar em oração humilde ao Senhor Jesus Cristo, para que encontre vida eterna nele. Glória a Deus, que palavra poderosa, por Charles Spurgeon. Se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal e ainda não é inscrito aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar.
deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.